O presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente do Panamá, José Raul Mulino, que faz visita oficial ao Brasil acompanhado de comitiva ministerial e empresarial. Após reuniões, foi assinado um memorando de entendimento de cooperação entre o Ministério dos Portos e Aeroportos e a Autoridade do Canal do Panamá. O Panamá, primeiro país da América Central a vincular-se ao Mercosul na condição de Estado associado, o Brasil foi o 15º maior usuário do Canal do Panamá em 2024, havendo grande margem para aumento desse fluxo. E durante essa visita, Brasil e Panamá avançaram nas negociações de acordos e comércio e também investimentos. Em 2024, o comércio bilateral entre os dois países atingiu 934 milhões de dólares, fazendo do Panamá o maior parceiro comercial brasileiro na América Central. Segundo Lula, as exportações brasileiras vão ser otimizadas com mais um acordo. Ele voltou a criticar as tarifas de Donald Trump, lembrando que as parcerias na América Latina promovem o livre comércio e também a integração do continente. Estamos fortalecendo os vínculos entre a maior economia e o principal centro logístico da América Latina e do Caribe. Reafirmamos o compromisso com o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e a integração regional. Isso é particularmente relevante em um dos momentos mais críticos da história da região. Tentativa de restaurar antigas hegemonias coloca em choque a liberdade e a autodeterminação dos nossos povos. Ameaça de ingerências pressiona instituições democráticas e compromete a construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo. O comércio internacional é utilizado como instrumento de coerção e chantagem. A frase "quem semeia bandeiras colhe soberania", que marcou a resistência panameña no século XX, é a mais atual do que nunca. O presidente do Panamá, José Raul Mulino, concordou com a fala de Lula e lembrou que o multilateralismo é essencial para os países, especialmente na América Latina. Como ele disse muito bem durante a reunião, não existe hoje, nem poderá existir jamais, um país que não dependa dos outros em várias coisas. Não existe um país autossuficiente. É necessário que exista integração, trabalhar fortemente no multilateralismo, sobretudo na nossa América, que hoje atravessa problemas difíceis, políticos, econômicos, entre outras áreas. Não há dúvida alguma de que a questão do canal do Panamá nos afeta muito, porque é uma luta de um século que foi conseguida através de uma negociação na qual ambas partes se esforçaram e conseguimos alcançar a plena soberania do Canal de Panamá. Na cerimônia de assinatura de acordos, o presidente Lula lembrou que o Panamá é o maior parceiro comercial do Brasil entre os países da América Central e citou a compra de 4 aviões brasileiros da Embraer. E Brasil e México consolidaram parceria comercial com a assinatura de 3 memorandos de entendimento focado aí nos setores agropecuário e também de biocombustíveis. Esses acordos foram estabelecidos durante a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao país. O setor de carnes tem se destacado significativamente nas relações comerciais entre Brasil e México. Os números mostram um crescimento expressivo nas exportações brasileiras, um aumento de 250% para a carne bovina, 95% para a suína e 14% para a de frango. No setor de biocombustíveis, o acordo tem o objetivo de desenvolver a indústria mexicana com base na expertise brasileira, especialmente na produção de etanol. O México, sendo um dos principais produtores de cana-de-açúcar, matéria-prima essencial para o etanol brasileiro, apresenta, portanto, potencial significativo para o desenvolvimento deste setor.
Os memorandos também prevêem o fortalecimento dos seguros rurais e apoio aos pequenos e médios produtores, estabelecendo bases para uma cooperação agrícola mais ampla entre as duas nações. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que lidera essa comitiva brasileira no México, disse que o Brasil está ampliando o comércio com outros países e que o diálogo com os Estados Unidos é também uma prioridade. Primeiro, em relação ao Canadá, recebemos segunda-feira, chanceler Mauro Vieira e eu, o ministro de Comércio do Canadá. Existe uma boa possibilidade de avançarmos. O Mercosul está ampliando os acordos. Mercosul-Singapura, Mercosul-União Europeia, Mercosul-EFTA. Acabamos de noticiar, né, Exame, esse dia 16 de setembro? Isso, Mercosul-EFTA, são 4 países mais ao norte da Europa, Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. Está avançando o Mercosul, Emirados Árabes, Canadá. Então, eu acho que esse é o bom caminho, né? Defender o multilateralismo e o livre comércio. E Estados Unidos é prioridade do Brasil. Nós temos 201 anos de parceria e amizade. Então, é diálogo e buscarmos avançar, fazendo aí um ganha-ganha em termos de complementariedade econômica. Bem, agora nós vamos conversar com o professor do curso de Economia do IBMEC BH, Cláudio Chiquida, para entendermos melhor essas movimentações, né, do governo com foco em exportações. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Eu já começo perguntando para o senhor como que analisa aí essas articulações que o Brasil tem feito, né, com outros países na tentativa de fortalecer relações comerciais perante principalmente essa questão do tarifaço imposto por Donald Trump. Bom, boa noite, Síria. Pois bem, eu acho que é uma questão, tem dois lados, né? Tem uma questão econômica e uma questão política, né? Economicamente, eu acho pouco relevante, porque o México, né, assim, se for olhar os dados, eu acho que ele está mais ou menos ali, é o 7º parceiro comercial do Brasil, está longe, bem distante dos dois principais, que são China e Estados Unidos. Né, especificamente no caso de Minas Gerais, se eu não me engano, o comércio de Minas com o México é coisa de 1%, né, é muito pouco. Né, mas falando de Brasil, é um pouco mais. Entretanto, né, eu acho que é sempre bem-vindo um acordo de comércio, embora o próprio Ministério da Economia do México já tenha declarado hoje, né, que não está cogitando fazer um acordo de livre comércio com o Brasil, que seria algo muito mais interessante, né, para a gente. O lado político, que eu acho que existe aí, é que basicamente, né, o Brasil, a diplomacia brasileira não conseguiu atuar efetivamente no caso do tarifaço do Trump. E aí agora você tem uma tentativa de criar um evento político, né, com o México, né? Mas assim, é muito pouco, né? Assim, não é um parceiro tão importante assim. E não sendo um acordo de livre comércio, né, fica um pouco mais do mesmo, né? Eu lembro também, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, que o Brasil ainda é um país, né, muito fechado para o comércio exterior, né? E vários setores, né, do partido do presidente sempre defendeu uma economia mais fechada. Então, é até bem-vinda essa abertura, né? Mas ainda é pouco, né? Eu acho que é pouco, eu acho que ainda não dá para escoar, por exemplo, né, a produção que a gente tentaria escoar para os Estados Unidos diante do tarifaço de Trump. Mas é um esforço válido. Agora, professor, do ponto de vista estratégico, como que o senhor avalia essa aproximação entre Brasil e Panamá neste momento? Da mesma forma, né? Eu assim, acho que a gente está tentando saídas, né? Porque a diplomacia fracassou, né? No caso dos Estados Unidos, né? Não foi exatamente um sucesso, né? E a gente também não tem tantos outros caminhos aí com a China, que é muito mais forte, né? Politicamente. Aliás, né? O governo brasileiro está até
tentando estreitar laços com a China, né, mandando militares para a China, fazendo um acordo sigiloso entre as duas Supremas Cortes, mas em termos de comércio a gente ainda importa mais deles do que exporta, né? No caso do México e do Panamá, no Panamá não tenho certeza, mas no caso do México a gente exporta mais do que importa. Né? Seria mais legal, mais interessante se, né, esses movimentos que o vice-presidente está fazendo, né, incluíssem mais abertura econômica do Brasil para com esses parceiros, né, e tentar negociar alguma coisa similar deles com a gente. Eu acho que quando a gente tem livre comércio entre países, né, a gente consegue potencializar as nossas exportações e também melhora muito a qualidade da produção doméstica por conta da competição que a gente tem com os importados. Agora, essa questão da cooperação de biocombustíveis e inovação tecnológica pode ser um diferencial para o Brasil liderar aí uma agenda de crescimento verde na América Latina? Olha, eu acho que esse é o discurso, mas eu não sei se a gente consegue fazer isso só com 2 países, né? Talvez isso fosse mais interessante se estivesse sendo feito dentro do âmbito do Mercosul, né, que aí seria um bloco mais amplo, né? Mas, de novo, né, é sempre uma boa tentativa, é sempre bem-vindo ouvir pessoas dessa administração federal, né, da atual administração do presidente, né, incentivando o livre comércio, né, falando bem do livre comércio, falando do desejo de fazer acordos multilaterais, né. O partido, né, do presidente não é um partido que defendia livre comércio e abertura econômica. E agora, né, diante dos fatos, né, é interessante que os fatos eles prevalecem sobre a ideologia, né, isso é muito bom. Agora, o intercâmbio entre Fiocruz e Panamá, além da venda também de aeronaves aí da Embraer, pode mostrar, de certa forma, uma expansão de influência brasileira em áreas estratégias, Cláudio? E aí, eu que te pergunto, isso pode sinalizar uma mudança na inserção internacional do país? Olha, poder pode, mas a gente não viu ainda, né, a nossa diplomacia atuando nessa direção, né? A gente tem ficado muito mais num discurso de não alinhamento com os Estados Unidos, né, e alinhamento com a China, alinhamento com o Irã, né, alinhamento com a Rússia, né? Então, assim, se a gente conseguir fazer algo similar, né, mostrar que a gente está se alinhando de fato com a América Latina, com o continente, como o presidente disse aí nesse trecho que vocês mostraram, né, seria bom, porque as palavras estão aí, mas na prática a gente, né, ainda não está conseguindo fazer isso. E o Brasil é um país importante no continente, né? Ele já teve mais influência, já foi mais importante na diplomacia continental, né, e está um pouco, né, eu acho que ele perdeu muito desse protagonismo, né, aqui dentro. Tomara que a gente consiga fazer alguma coisa, né? Eu gostaria de ver também a nossa diplomacia atuando, né, mais nessa parte econômica aqui no Cone Sul, com a Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Acho que seria também muito interessante para a gente. Cláudio, qual que é a sua avaliação em relação à postura do governo brasileiro em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump? Como que você avalia as tentativas de diálogo? O que isso significa para você nesse momento? Bom, em termos do tarifaço, né, de Donald Trump, na verdade, ele tem uma motivação do discurso, que é uma motivação política, né? Mas ele também está inserido no contexto de estratégia do governo americano, né, que assim, já vem de algum tempo, já diante do Trump, né, que é essa tentativa de fazer uma realocação das cadeias produtivas para poder trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos. É uma questão até política, né? Assim, o eleitor médio de Donald Trump é um eleitor que perdeu o emprego com a desindustrialização. Então, assim, existe na prática um objetivo também de cumprimento de campanha que ele fez, né? Em termos para o Brasil, né, ou para qualquer país que recebe tarifa, é sempre ruim, né? É sempre ruim. E cabe ao país que recebe a tarifa, né, redirecionar, né, os seus
né, os seus produtos para outros países ou mesmo para o comércio doméstico, né, para o comércio interno do país, né? Para isso, a gente precisava ter um ambiente de negócios melhor aqui dentro, coisa que a gente não tem, né? O nosso ambiente de negócio ainda é muito ruim, né? Quando a gente olha, né, a média de, sei lá, né, de países da OCDE, por exemplo, que são os países relevantes para a gente pensar em termos de economia. E eu acho que o empresariado ainda está buscando, né, novos destinos para as exportações e, como o vice-presidente destacou, né, é muito importante continuar esses esforços de diálogo com o governo americano, né? A diplomacia, a gente sabe que ela funciona, não é no momento de paz e tranquilidade, a gente sabe que ela funciona quando encontra um obstáculo e ela consegue superar esse obstáculo com diálogo e negociação, né? E isso a gente não viu, né, no Tarifácio. Eu espero que a gente consiga recuperar esse protagonismo. Tá certo. Cláudio Chiquida é professor do curso de Economia do IBMEC BH. Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente no Tempo News. Uma ótima noite para você. Obrigado, Círio. Boa noite a todos que estão nos vendo.